Olá pessoal, com os avanços das preocupações dos impactos do coronavírus, vim comentar um pouco sobre o segmento dos fundos imobiliários neste cenário. Primeiro, olhando um pouco de uma forma macro, como os nossos economistas têm comentado, há uma grande preocupação, além da doença em si, os impactos da atividade econômica. O vírus não é letal, mas ele é perigoso para as pessoas que são consideradas da área de risco, como, por exemplo, os idosos. E tem causado, pelos países que passa, disrupção na indústria, comércio, serviços, atividades do dia a dia em geral, até porque as medidas de contenção vão basicamente na direção de tentar manter todo mundo em casa, parando por um tempo a economia. Do lado econômico, deveria ser configurado como um choque de oferta, passageiro inclusive, ou seja, passou o surto, volta tudo mais ou menos ao normal. O problema é que ele também vira um choque de demanda e esse choque pode ser mais duradouro porque afeta a confiança dos agentes, faz as empresas perderem dinheiro e vira uma situação que não se reverte tão rapidamente. Então a grande dúvida é o tempo que essa crise deve durar. Dito isso, olhando no curto prazo, vivemos nos mercados um momento de muita volatilidade e o mercado dos fundos imobiliários também estão sendo afetados. Em 2020, já acumulamos uma queda de aproximadamente 32%, praticamente quase anulando a queda vista no ano anterior. Em relação aos segmentos, os segmentos mais afetados no curto prazo são os fundos que a receita do fundo tem um componente variável, como, por exemplo, os shoppings. Com a desaceleração da economia no curto prazo, os shoppings são os mais afetados. Lembrando que a receita de um shopping center vem do aluguel fixo, aluguel variável como percentual das vendas e também receita de estacionamento, que é bastante relevante na receita de um shopping. Com a paralisação dos shoppings, os rendimentos dos fundos seriam totalmente afetados no curto prazo. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que todos os shopping centers da capital e cidades da região metropolitana deverão ser fechados até o dia 30 de abril, portanto, afetando diretamente os rendimentos que seriam distribuídos neste semestre para todos os fundos desse setor. Outro segmento que deve ser afetado no curto prazo é o segmento de fundos, devido ao desempenho dos mercados atualmente. Boa parte dos rendimentos distribuídos destes fundos vinham do ganho de capital no mercado secundário. E com o mercado em forte desvalorização, essa variável a ser distribuída deve ser anulada e, portanto, mais uma vez no curto prazo, os rendimentos deste segmento também devem ser afetados. Estressando o cenário, se o coronavírus avançar ainda mais, podemos ver algo como atrasos nos pagamentos de aluguéis, descontos temporários de alguns inquilinos e eventuais aumentos no índice de inadimplência, afetando diretamente os rendimentos distribuídos. Na contramão, os fundos que seriam os menos impactados no curto prazo seriam, por exemplo, os fundos de tijolos, bem localizados, com contratos de longo prazo, com inquilinos de grande porte, com risco de crédito mais baixo. Os fundos de CRIs pulverizados e que tenham títulos dentro do portfólio com nível de crédito alto, com bons devedores e boas estruturas de garantias, também devem ser menos afetados em tempos de crise. Em relação aos pilares de alta para os fundos imobiliários, dois fatores que sempre destacamos é a variável juros e a recuperação da atividade econômica. Já vínhamos falando que se a variável principal para o desempenho dos fundos imobiliários em 2019 foi o patamar dos juros, em 2020 a variável mais importante vai estar na recuperação do ciclo imobiliário e na recuperação da economia real. E é isso que a gente vai continuar acompanhando.